Neste período de festa de fim de ano, o Procon recomenda que os consumidores tenham cuidado redobrado na compra dos ingressos para as festas e shows de fim de ano. E para orientar os consumidores nesse sentido, recebemos aqui no estúdio o advogado e vice-presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB, o Rosinaldo Mendes. Doutor, bom dia e muito obrigado por ter vindo. Doutor, quais são os direitos do consumidor nessas festas de fim de ano? Bem, o Código do Consumidor, ele traz no seu artigo 14 que os fornecedores de serviços, eles são responsáveis, né, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos serviços prestados. E isso inclui o serviço de festas de fim de ano. Traz também no seu artigo 37 a questão da publicidade, da propaganda enganosa e da publicidade abusiva. Isso inclui exatamente esse período, onde nós temos, em algumas situações, a oferta de pacotes de festas de fim de ano. Por exemplo, se a bebida acabar, por exemplo, no open bar, o que é que a pessoa pode ser ressarcida e tem direito a reclamar sobre isso? É interessante que o consumidor observe, na hora da contratação desse serviço, o que está sendo oferecido, né? Em questão de quantidades, quais são os limites dessa oferta. Essa seria uma propaganda enganosa, né? Essa seria uma propaganda enganosa. Então, por exemplo, às vezes você olha na oferta do serviço, você olha uma propaganda de open bar aberto, total. E quando chega no momento da utilização desse serviço, você observa que não tem aquilo que estava sendo oferecido. Não tem a disponibilidade nem das bebidas em quantidade que tinha sido oferecido e nem do serviço que tinha sido oferecido. Então, isso é sim uma propaganda enganosa. Seria, no caso, o buffet também, né? O buffet também. Agora, doutor, diante de todas essas situações, como é que o consumidor pode recorrer aonde? A quem? Bom, o consumidor, ao comprar um serviço desse, ao contratar um serviço desse, e ele se sentir lesado nesse momento que ele detectar, ele pode recorrer, inicialmente ele pode recorrer ao Procon, se ele quiser apenas resolver a situação de ressarcimento daquilo que ele investiu naquele evento, como também se ele se sentir lesado, se ele sentir que teve danos materiais e danos morais por aquele serviço que foi ofertado e não foi cumprido, ele pode recorrer aos órgãos judiciais também, para reparação de danos. Agora, com questão à meia entrada, como é calculada essa quantia? A meia entrada ela foi regulamentada pelo Decreto 8537 de 2015. E ela diz claramente que a meia entrada ela é obrigatória que existe nesses eventos, inclusive no limite de 40% dos ingressos disponíveis, 40% desses ingressos têm que ser disponíveis para meia entrada. Mas essa meia entrada, a lei só dá direito à meia entrada ao acesso. Ou seja, se no local estivesse sendo oferecidos serviços adicionais, como open bar e open food, esses serviços não fazem parte do pacote da meia entrada. A meia entrada só dá direito ao acesso. E esse cálculo é muito simples. Se o valor do ingresso é um valor já dentro do pacote completo, a organização ela tem que informar somente o valor do acesso para que essa meia entrada seja dividida somente no valor do acesso. O resto dos serviços, eles são completos. Então, um cálculo bem simples, por exemplo, você pega um pacote de R$100 e o valor do acesso é somente R$30. Então, você vai pagar meia entrada sobre R$30, mais os adicionais, que é R$70. Doutor Rosinaldo Mendes, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Repórter Maranhão. Obrigado pelo convite.